Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui e hoje a gente vai fazer o nosso livro versus filme do Para Todos os Garotos que Já Amei PS Ainda Amo Você, que por acaso são esses dois livros que eu tenho aqui na minha mão. E eu queria aproveitar e falar pra vocês que este vídeo vai ter muitos spoilers e é por isso que eu sugiro o quê? Que vocês leiam estes belíssimos livros que deram origem a esses belíssimos filmes que a gente ama. Primeiro porque assim, se você ainda não assistiu ao filme ou se você ainda não leu o livro, vale muito a pena você ler pra você ver tudo que você tá perdendo, porque os livros são muito mais cheios de detalhes, muito mais cheios de situações e são cheios de quê? Peter e Laradinho, nosso chip maravilhoso. Então é bom porque você pode mergulhar ainda mais na história dos dois, pode ver mais coisas que acontecem, pode ver mais dramas. E se você já assistiu ao filme, já tá triste porque você vai ter que esperar mais um ano pro terceiro filme, o jeito realmente é o quê? É ler os livros, né? E aí vocês podem aproveitar, clicar no link aqui da descrição e comprar essas edições maravilhosas que a Intrínseca lançou. Eu já mostrei pra vocês, mas é uma edição que tem uma jacket, né, que é essa capinha, essa capa falsa, né, que vai aqui na frente do livro, que daí você pode escolher se você quer a capa do filme, que tem a nossa linda Lana Condor aqui na capa, ou a capa original do livro, que também é belíssima. A Intrínseca pensa realmente em tudo. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês comprarem os livros, comprem os dois livros, porque eles são maravilhosos e vale a pena você ler, reler. E, enfim, vamos falar de livro versus filme. Vamos falar então das diferenças do livro pro filme. Esse é um vídeo que vocês sempre pedem muito, né, pra eu comentar um pouco o que teve de diferente, o que eles mudaram no livro, o que eles mudaram no filme. Então, aqui a gente vai falar com spoilers, né? Então já sabe, se você ainda não leu o livro, se você ainda não viu o filme, talvez você queira segurar a onda, não assistir o vídeo agora, assistir depois, mas você pode clicar aqui no izinho e assistir a minha crítica sem spoilers do filme, sem medo, pra saber já o que você pode esperar desse segundo filme. Então, como vocês sabem, nesse segundo filme a gente tem a introdução do John Ambrose McLaren. É claro que uma das grandes diferenças do livro pro filme é que no livro o John Ambrose é branco e no filme o John Ambrose é negro. Eu falei bastante sobre isso no vídeo que eu falei sobre polêmicas e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês clicarem e assistirem, porque eu acho que esse é um vídeo bastante informativo e eu já sei que vai ter algumas pessoas que com certeza vão questionar isso e vão, enfim, comentar sobre isso, né? Mas só falando um pouco por cima, eu acho que a aparência do John Ambrose não interfere na história que está sendo contada, né? Mesmo que ele tenha aparecido bem de leve, assim, bem rápido lá no primeiro filme. E o importante é que o Jordan Fisher ficou fantástico, perfeito, maravilhoso no papel de John Ambrose e eu não colocaria nenhum outro ator pra fazer ele nesse filme, porque realmente tá incrível. E eu tô, inclusive, torcendo pra que o Jordan Fisher possa voltar no terceiro filme, pra só aquecer o meu coração mesmo. Eu quase fui pro team John Ambrose nesse filme, porque realmente Jordan Fisher foi tudo. Então, logo de cara, uma das grandes mudanças do livro pro filme é que no livro a gente tem um jogo, né, que basicamente vai seguir a história do livro inteira, onde eles vão jogar ali aquele grupinho de 6 pessoas, né? Então, a Lara Jean, o Peter, o John Ambrose, o Trevor, a Chris e a Genevieve, os 6 que são amigos de infância, eles vão jogar esse jogo que é meio que um pega-pega, só que um pouquinho mais elaborado e um pouquinho mais longo. Então, basicamente, eles têm que matar uns aos outros, né? Não literalmente, é claro, porque senão isso viraria um filme de terror. Mas eles têm que matar uns aos outros. É meio que um detetive barra presidente, enfim. É uma mistura ali de jogos. Eu acho que a gente não tem esse jogo aqui no Brasil. Eu, pelo menos, quando era criança, nunca joguei nada parecido com isso, mas é basicamente isso. Então, eles vão se capturando ali e vão matando uns aos outros, né? Cada um tem um alvo pra matar e aí vai seguindo. Então, a partir do momento que a pessoa mata aquele alvo, ela pega o alvo daquela pessoa e ela tem que matar, e aí a última pessoa que sobreviver, né, ganha. E aí, esse jogo, apesar dele ser meio infantil, ele leva bastante a história do livro, né, durante os acontecimentos desse jogo, porque é assim que a Lara Jean vai descobrir que o Peter tá passando muito tempo com a Genevieve, porque daí ela se alia ao John Ambrose pra tentar ganhar o jogo. E é assim que cria-se toda essa polaridade entre a Lara e o Peter, porque basicamente
eles vão passar uma grande parte desse livro separados, né? Tipo, a gente vai ter muitas cenas da Lara Jean separada do Peter, e o Peter tá ali envolvido com a Genevieve, tá rolando todas aquelas questões dos dois e tudo mais. Ela fica nessa meio que crise de ciúmes, mas também ao mesmo tempo ela tá querendo muito ganhar o jogo, porque quando ela era mais nova, ela nunca ganhou esse jogo. Então, tipo, a vontade dela é ganhar pra mostrar que ela consegue, que ela é boa, que ela mudou. Eu acho que tem uma tensão muito grande entre a Lara Jean e a Genevieve, que eu acho que nesse segundo filme, isso acabou ficando um pouco em segundo plano. É claro que isso existe, mas eu acho que no primeiro filme ficava mais claro que o quanto as ações da Genevieve incomodavam a Lara Jean e o quanto a Lara Jean meio que se sentia sempre ameaçada por ela. Ela continua se sentindo ameaçada por ela nesse segundo filme, mas eu acho que o foco é muito mais como ela se sente em relação ao John do que, de fato, como ela se sente vendo o Peter e a Genevieve. É claro que o Peter e a Genevieve acabam sendo o estopim pra eles terminarem, né? Pra eles não estarem mais juntos e a Lara Jean meio que ir lá ficar com o John Ambrose, mas no livro isso é muito mais crescente, isso é muito mais presente. Então existem várias situações no livro onde a Lara fica sabendo que o Peter e a Genevieve estavam juntos, onde o Peter mente pra ela que ele não tava com ela, onde ela vê os dois juntos o tempo inteiro, cochichando e tudo mais, e aí fica aparecendo aquela coisa meio esquisita, que no final acaba sendo igual ao filme, que basicamente os pais da Genevieve estavam passando por um divórcio, e isso afetou muito ela, e aí a gente vê ela se voltando pra pedir ajuda pro Peter, porque ele é uma pessoa em quem ela confia, é uma pessoa que conhece ela, que sabe dos lados mais vulneráveis dela, né? Então isso tudo rola de fato, mas eu acho que a forma com que isso acontece é muito mais suave, quase que em segundo plano no filme, enquanto que no livro vários acontecimentos levam a esse mesmo caminho. Uma outra coisa é a forma com que a Lara Jean conhece, ou enfim, reencontra o John Ambrose. No livro, ele não trabalha, né? Ele não se voluntaria lá no lar dos idosos. Isso é um fato importante, eu tenho certeza que vocês já estão assim de cabelo em pé. E ele encontra com a Lara Jean por acaso, digamos assim, né? Basicamente, a Lara Jean recebe a carta dele, eles de fato começam a escrever cartas um pro outro, e, na verdade, no filme a gente vê que ela não escreve, ela escreve a carta de volta, mas não fica um relacionamento meio de cartas, né? E no livro a gente tem esse relacionamento um pouco mais profundo das cartas, então eles se escrevem de volta um pro outro, e a Lara Jean, ela não sente que isso é um problema, porque são só cartas, né? Porque é uma coisa meio... Eles estão só voltando a ter contato e tudo mais, então rola tudo isso. E aí, eu acho que isso é aí que começa os problemas, porque a Lara Jean já começa a se interessar pelo John Ambrose antes mesmo de se reencontrar com ele, né? E é claro que no filme isso acontece também, mas ela se reencontra com ele muito mais rápido. E aí o que acontece é que ela vai num lugar, num debate, onde ela vê ele, mas ela não tem coragem de falar com ele. E rola toda uma situação ali, porque ele vê, ele reconhece ela e na hora ela chispa dali, não fala com ele, e aí começa a ficar uma coisa meio engraçada, e eu acho que isso é uma coisa que é muito Lara Jean, né, que é ser essa pessoa meio atrapalhada, meio sem jeito pra fazer as coisas e que acaba transformando tudo numa grande confusão muito louca. E aí, enfim, o que acontece é que ela começa a se aproximar do John Ambrose. Eu acho que tem um momento no filme que a gente vê que os dois ficam meio de mal ali um do outro, né, principalmente depois que ele descobre que ela tá namorando com o Peter, rola uma tensão ali entre os dois, apesar de, obviamente, ter uma química. E no livro, eu acho que a gente fica muito mais do lado da química sempre e não, né, da tensão barra química o tempo inteiro. E aí, acontece o grande fato que a Lara Jean está lá voluntariando, né, no lar dos idosos, junto com a Stormy, que era uma presença que era muito necessária nessa história. A gente queria ver a Stormy de qualquer jeito, a gente tinha medo de que a Stormy não fosse aparecer. Ela apareceu, inclusive a cena que ela conversa com a Lara Jean sobre os namorados e tal, eu senti que foi uma grande homenagem para a personagem que a Stormy é no livro, porque não tinha espaço para colocar a importância dessa personagem no filme. Mas no livro a Stormy se torna meio que amiga da Lara Jean, né? Muito amiga dela, porque ela começa a dar conselhos e ela conta várias histórias da infância, da adolescência dela, da juventude dela, de como ela era cheia de pretendentes e como ela fazia os homens de gato e sapato e não sei o que. Essa relação dela com a Lara Jean cresce muito e a Stormy decide fazer o quê? Apresentar o neto dela para a Lara Jean. E qual não é a nossa surpresa quando a gente descobre que o neto dela é ninguém menos do que John Ambrose McClary. Então, assim, para todos os garotos que já amei PS e ainda amo você, também tem o quê? Plot twist.
reviravolta. Se você não gritou quando a Stormy falou que o neto dela era o John Ambrose, tipo, cara, nem sei, entendeu? É claro que a gente tem que pensar, né, e até por isso eu comentei isso no começo do vídeo, que o John Ambrose do filme, ele é negro e a Stormy, ela é branca, então é óbvio que isso seria questionado. Isso também seria muito simples de ser resolvido, mas eu acho que não havia espaço e tempo hábil no filme pra gente desenvolver de fato essa relação da Stormy com o John Ambrose, né, e todo esse mistério de tipo quem é o neto, quem não é, nananã. Então eu entendo porque eles tiraram isso do livro, mas eu confesso que eu acho que essa é uma das partes que eu mais senti falta, que eu mais gostaria de ter visto, porque eu acho que é uma coisa que, enfim, faz muito parte ali da vida da Lara Jean, né? Toda essa relação dela com a Stormy acaba sendo quase uma mãe pra ela, né? Ela acaba tendo uma relação muito forte com a Stormy por causa disso, por ela não ter a mãe dela por perto e ela não ter com quem ter essas conversas sobre meninos e sobre crushes e sobre o que fazer e sobre problemas do coração. Então eu acho que é muito legal ver todo esse relacionamento. Uma outra coisa que a gente também não vê no filme é a família do Peter. É claro que o Peter já conhece o pai da Lara Jean, mas no filme a gente tem aquela cena super fofa do Peter e da vizinha, né, comendo ali com eles, fazendo a refeição de dia de ação de graças fora de época ali com eles e tudo mais. Mas a relação do Peter com a família e a Lara Jean indo conhecer a mãe dele acaba ficando um pouco de fora. Eu acho, né, que eles devem introduzir isso completamente no terceiro filme, porque eu acho que isso tem até mais consequências pro terceiro filme, então eu acho que foi uma escolha deles de deixar isso totalmente pro terceiro filme, mas eu gostaria de ter visto um pouco mais sobre isso. E, né, já que a gente tá nessa pauta, eu também gostaria de ter visto um pouco mais da relação da Lara Jean com a família dela. Então no começo do filme a gente tem um comentário ali bem por cima sobre as tradições, né, da família coreana dela e da parte da família coreana e das tradições que a mãe dela deixou pra trás. Só que isso é uma pauta bem importante nesse livro, porque é aí que a Lara Jean vai sentir essa necessidade de se reconectar mais com esse lado coreano da família, com esse lado de tradições e tudo mais, e eu acho que isso acaba sendo bem grande nesse livro, até por todas essas transformações, porque então a Lara Jean começa a pensar o que ela quer fazer da vida dela, pra onde ela quer ir, né, o que ela quer explorar, e isso vai levar a gente pro terceiro livro, onde a Lara Jean já se questiona sobre pra onde ela vai fazer faculdade, o que vai acontecer com o relacionamento dela e do Peter, né, mas eu acho que como a gente precisava ter esses questionamentos dela com o John Ambrose neste filme, né, e neste livro, eu acho que eles acabaram também empurrando isso para o terceiro filme, mas eu espero que tenha, porque eu acho que uma das coisas mais legais é essa conexão com as raízes da Lara Jean. Eu acho que isso traz ainda mais verdade para esse livro, ainda mais personalidade para essa garota que a gente ama tanto, que é a Lara Jean. E eu acho que seria muito bom e seria muito legal a gente ter esse toque étnico dentro do filme, né? A gente já tem uma protagonista que é uma pessoa não branca, então isso já é muito legal, isso já é uma das coisas que mais me atrai pra essa história, pra esse filme, pra tudo. Mas eu quero muito ver essa aproximação dela com essas raízes e com quem ela é e com a mãe dela e tudo mais. E já que a gente tá nesse assunto, a gente também tem a Margot, que estava sumidíssima, ficou sumidíssima neste filme, né? Ela aparece, acho que só no começo, bem rápido, falando ali por videochamada. Eu acho que também não tinha espaço, né, pra ter a Margot, mas a gente tem todo um drama Josh Margot nesse livro, onde ela termina com ele, rola todos uns lances assim. O Josh, ele nem aparece, mas é lógico que ele deixa de ser importante, ele não é mais o centro das atenções, mas no livro ele ainda é uma presença que tá ali, né, tipo, a Lara Jean ainda se pega meio tipo, eu não sei lá, eu nem gostava mesmo dele, eu só achava que gostava, né, rola ali também alguns dos questionamentos dela, e eu acho que o Josh acaba se tornando um ombro amigo pra Lara Jean quando ela não sabe mais com quem conversar, porque até então ela teria o Peter pra conversar, mas ela não pode falar pro Peter que ela tá confusa com sentimentos e tudo mais, então ela acaba virando um pouco pro Josh, mas ele fica completamente esquecido. Uma coisa que eu achei legal que eles colocaram foi o relacionamento do pai da Lara Jean com a vizinha, a senhora Rothschild. É claro que também no livro tudo isso é muito mais complexo, todo momento do pai delas tentando alguma coisa com ela é ainda mais chocante. A Kitty acaba ficando a mais envolvida de tudo, porque ela é a única que ainda vai estar em casa, né, basicamente, se o pai delas decidisse se casar novamente, que no final ele acaba se casando mesmo, né, então ela é a única que vai estar em casa, então ela acaba se envolvendo mais emocionalmente com isso, mas isso é uma questão tanto pra Lara Jean quanto pra Margot, elas conversam bastante sobre isso é uma temática que envolve bastante situações. É claro que tudo isso são, assim, subplots, né, mas eu acho que isso enriquece muito a história do livro, mas são coisas e são questões que realmente não tinham espaço
no filme. Então vamos pular para o final, né, do filme, o grande final. Eu já tinha comentado com vocês que o final do primeiro filme já é bem diferente do final do primeiro livro. E aqui, né, ele é diferente, mas ele não é tão diferente. Então rola toda aquela situação, rola o baile, né, onde a Lara Jean e o John Ambrose acabam se aproximando e tudo mais, mas acho que o verdadeiro momento romântico entre eles é quando eles estão no lar dos idosos e a Lara Jean descobre que ele é o neto da Stormy e eles vão pra neve, isso acontece, e eles brincam na neve e rola todo um clima entre eles e tudo mais, mas isso não é no mesmo dia do baile, são dias diferentes. E aí termina que a Lara Jean tá muito brava com o Peter por causa do que aconteceu com a Genevieve, por ele saber que ela era a pessoa que tinha vazado o vídeo da banheira e tudo mais, então aquela coisa rola mesmo, mas ela resolve conversar com eles, então eles vão pra casa na árvore, eles sentam lá, eles conversam, eles se entendem, né, isso no livro, eles se entendem e tudo mais, e nesse momento a Lara Jean, ela fala que o desejo dela, porque quem ganhasse o jogo de assassino, né, o jogo que eles estavam jogando, tinha direito a um desejo que teria que ser cumprido pelas pessoas. E o desejo dela é que as coisas voltassem a ser como elas eram antes entre eles. E aí o Peter se declara pra ela, fala que é apaixonado por ela, né? E aí eles ficam juntos e eles terminam o livro felizes pra sempre até o terceiro livro. No filme as coisas são um pouco diferentes, então logo depois do baile, logo depois que a Lara Jean ela beija o John Ambrose, ela percebe que não tá certo aquilo, que ele não é a pessoa que ela gostaria de estar beijando, e ela sai pra ir atrás do Peter, e nesse momento o Peter chega ali no lar dos idosos, ao mesmo tempo rola aquela cena muito de filme onde eles se encontram, e aí eles se abraçam e se pedem desculpas e se declaram um pro outro e se beijam, e o filme acaba felizes pra sempre também. Então, o final que importa, que é o fato de que eles ficaram felizes pra sempre, tá lá, aconteceu, rolou, é isso aí, mas as circunstâncias que as coisas acontecem são um pouco diferentes, mas eu acho que no filme ficou bem legal, eu acho que foi legal acontecer dessa forma, para as coisas fazerem mais sentido e pra gente poder ter essa situação do baile, que eu acho que era uma das cenas que era mais essenciais, que eu gostaria de ver mais no filme. Então é isso, eu acho que as mudanças, assim como no primeiro filme, elas foram necessárias, né? Porque a gente precisa adaptar, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, não dá pra colocar tudo que tem no livro no filme, porque senão o filme ficaria gigantesco, né? O livro, ele é grande. Então eu acho que as partes que eles decidiram manter funcionaram muito bem, e eu acho que eles aproveitaram muito situações espontâneas entre os atores, porque eles se dão muito bem, eles têm um relacionamento muito bom, e eu acho que isso acaba passando pra gente todo o feeling do livro, então eu fiquei muito satisfeita com essa adaptação, assim como eu fiquei muito satisfeita com a adaptação do primeiro filme. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual foi a cena que vocês mais sentiram falta, a cena que vocês mais ficaram tristes que não teve no filme, que vocês gostariam de ter visto, que tenha no livro. E que vocês se inscrevam aqui no canal, porque na semana que vem eu vou soltar um vídeo de expectativas para o terceiro filme de Para Todos os Garotos que já amei, que já está confirmado, já está gravado inclusive, ainda não tem data, mas deve sair no ano que vem, então vamos continuar esperando. Mas vai sair esse vídeo de expectativas, eu vou falar o que mais eu quero ver nesse filme, assim como eu fiz, né, do primeiro pro segundo filme, eu fiz um vídeo de expectativas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!